Gente, eu peguei aqui umas estatísticas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo uma pesquisa do Sistema Público de Saúde da Inglaterra, a incidência de transtornos de ansiedade entre pessoas LGBT é 3 vezes maior do que entre os héteros. Entre as pessoas que sofreram algum tipo de crime LGBT-fóbico, os números são ainda piores. 76% desenvolveu algum tipo de transtorno de ansiedade e 69% depressão. Adolescentes LGBT são 4 vezes mais propensos a desenvolver depressão, práticas de automutilação ou pensamentos suicidas. Uma pesquisa similar no Brasil revelou dados bem parecidos. Em comparação com os héteros, os jovens LGBT são 3 vezes mais propensos a pensar em se matar e 5 vezes mais propensos a realmente tentar. Esses dados estão surgindo em pesquisas no mundo todo. É realmente uma epidemia global de transtornos psiquiátricos, especificamente dentro da nossa comunidade. E é fácil você identificar elementos externos, elementos antropológicos, sociológicos nessa epidemia. Se a gente vive num mundo preconceituoso, é óbvio que isso vai ter um custo na nossa saúde mental. Mas e se eu te disser que essa relação de causa e consequência não é só externa? E se eu te disser que tem uma causa interna, uma causa fisiológica? É o que a ciência diz. Ser LGBT deixou o seu cérebro mais suscetível a transtornos psiquiátricos. E isso pode ter começado na sua infância. Antes de eu continuar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo. Eu acho que esse vídeo tem informações super importantes, então quanto mais a gente puder colaborar na distribuição desse conteúdo, melhor. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que essa questão da depressão é muito importante para mim, porque eu tô sofrendo com isso já faz alguns meses, ou anos, enfim. Em junho eu fiz um vídeo compartilhando isso com vocês e por causa daquele vídeo eu finalmente me consultei com um psiquiatra e ele me receitou remédios e eu tô muito melhor agora. Então se você também está lidando com depressão, vá ao médico. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Mas olha como são as coisas, Diz minha mãe que nada acontece por acaso. Eis que o psiquiatra que me recomendaram não só é um grande profissional, como também é um pesquisador desse assunto, já estudou nos Estados Unidos, já publicou um monte de artigo e também é gay. Então, essa epidemia de transtornos psiquiátricos entre os LGBTs é algo que está muito no radar dele. O nome dele é Primo Paganini, ele também tem um canal aqui no YouTube que é super bom e que eu vou linkar aqui nesse ícone para vocês. E foi ele quem me explicou essa informação que eu estou trazendo para vocês agora, a de que ser LGBT remodelou fisicamente, plasticamente o nosso cérebro. A gente sempre soube que ser LGBT muda a nossa mentalidade, E agora a ciência está provando que isso também muda a nossa própria mente. A primeira coisa que ele me contou e que eu não sabia é que a depressão não está ligada somente à falta de neurotransmissores, que foi o que eu sempre imaginei, sempre li por aí. Existem pesquisas que provam que a depressão pode ser causada por uma inflamação no cérebro. Essa inflamação provoca a morte neuronal. Você literalmente perde neurônios, você perde conexões no cérebro. E é por isso que você fica mais suscetível a transtornos psiquiátricos. Como é que isso acontece? Quando alguém sofre um trauma muito grande, muito grave, o nosso organismo reage aumentando a produção de cortisol, uma substância ligada ao estresse. Esse excesso de cortisol tem uma série de consequências muito graves para o corpo, entre elas, inclusive, a redução de neurotransmissores, mas, principalmente, ele causa uma lesão epigenética. Bem resumidamente, ele afeta os genes do nosso neurônio que tem a função de proteger o nosso cérebro, digamos assim. E o que pode ser esse trauma? Pode ser um evento repentino, uma morte, um acidente,
uma situação de perigo, um choque muito grande, mas também pode ser algo construído lentamente, a longo prazo. E é aqui que entra a nossa experiência como LGBTs. Segundo a pesquisa do Dr. Primo, quando a gente começa a se dar conta de que a gente é diferente do resto do mundo, a gente já começa a sofrer com essa pressão, com esse trauma. E eu não sei quando isso aconteceu com você, mas para a maioria das pessoas, essa autopercepção já começa a acontecer lá na infância, lá na adolescência. Às vezes não é uma coisa racional, mas já tá lá, já tá acontecendo. E o cérebro da criança e do adolescente ainda não está 100% desenvolvido. A gente ainda está desenvolvendo. Então, nós LGBTs sofremos um dano neurológico real bem no momento em que a gente está mais vulnerável. Isso ajudaria a explicar as estatísticas que eu falei lá no começo do vídeo, né? O tanto de adolescentes LGBTs que sofrem de depressão, ou mesmo adultos, como é o meu caso. Mas tem mais. Essa descarga monstruosa de cortisol, monstruosa e frequente, paulatinamente ao longo da nossa infância e adolescência, ela tem outras consequências no nosso cérebro. Ela causa uma hiperativação da amígdala, que é a parte responsável pelas nossas reações de medo e de agressividade. E, ao mesmo tempo, ela diminui a atividade do hipocampo, que é a parte responsável pelas memórias, pela produção de novos neurônios e pelo gerenciamento de estresse. Ou seja, o estresse deixa a gente mais suscetível a estresse. É um ciclo vicioso. Então existem pesquisas que estão começando a relacionar essa coisa de medo, agressividade, impulsividade com outros traços da comunidade LGBT. Por exemplo, a nossa predisposição maior para certos comportamentos de risco, com sexo, com drogas, com violência. Por que eu achei importante compartilhar essas informações com você? Por dois motivos. Primeiro, porque aqui no canal eu pretendo cada vez mais discutir questões de comportamento, tanto comportamento individual quanto comportamento da nossa comunidade. E eu acho que não dá para fazer essas análises sem levar em consideração tudo isso que eu acabei de explicar. Não é uma questão de passar pano para ninguém, sabe? Tipo, ele só fez isso porque ele teve um trauma e o cérebro dele é diferente. Não é isso. Mas a gente precisa ter esse contexto. Eu acho que nem tudo é só antropologia e sociologia e nem tudo é só biologia. Eu acho que o nosso comportamento está aí no meio, afetado pelos dois lados. E se a gente quiser ter uma conversa sobre homossexualidade tóxica, que é um dos meus próximos temas, a gente precisa levar isso em consideração. E o segundo motivo é que eu também queria que esse vídeo funcionasse como um alento, um conforto, um carinho para você, que talvez esteja na mesma situação que eu. Muitos de vocês me contaram que também sofrem com depressão ou com ansiedade. Então eu queria que ficasse claro para você o tamanho do impacto que a sua infância e a sua adolescência teve na sua vida e ainda tem. Não num sentido de um destino inescapável, sabe? Do tipo, meu Deus, eu fui traumatizado na infância, então agora não tem mais volta. Mas quase como um passe livre, sabe? Para você colocar a sua situação atual em perspectiva. Não se cobre tanto, não se exija tanto. Seja gentil com você mesmo e tenta entender onde você se encaixa nesse processo. É importante frisar que nada do que eu disse aqui é irreversível. O meu remédio é focado em neurogênese, né? A produção de novos neurônios para repor os que eu perdi. Obviamente que cada caso é um caso, cada médico tem uma abordagem diferente, mas se você estiver numa situação parecida com a minha, lidando com depressão, lidando com ansiedade, saiba que existe cura, existe melhora, existe uma saída. Peça ajuda. Vá no psiquiatra, faça terapia, tenta ressignificar todos esses traumas que a gente traz da infância e da adolescência. Você não é definido por eles, você não é definido pelos neurônios que você perdeu. Você é muito mais complexo que isso. Você é lindo e você merece ser feliz. Todo mundo merece.
tá bom? Hoje o papo foi longuíssimo, eu tô até com calor aqui, mas eu acho que era um tema importante e que pode estimular uma conversa muito boa, muito benéfica para todos nós. Se você quiser participar dessa conversa, deixa aí seu comentário. Conta para mim o que você achou de todas essas informações que eu trouxe, bastante coisa. Se você tem alguma história particular para compartilhar ou ficou alguma dúvida, inclusive vai lá se inscrever no canal do Dr. Primo. O canal se chama Meu Primo Médico e eu tenho certeza que ele vai conseguir explicar tudo isso muito melhor do que eu. Me segue nas redes sociais e a gente se vê semana que vem. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Tchau!